Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Jogo Lassuchenski. Esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quarta-feira, 24 de julho de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil, no Facebook, no Twitter, e no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Vamos aqui então com o nosso calendário econômico. Esta quarta-feira temos aqui às 4 da manhã, índice manufatureiro francês, volatilidade para o K40, gestor de compra alemão, 4h30 da manhã, na hora de Brasília, volatilidade aí para o DAX 30, às 5 gestoras de compra manufatureiro na zona do euro, e às 7 da manhã, pesquisa sobre o comércio e distribuição e tendências de pedidos industriais na Inglaterra, taxa de desemprego no Brasil às 9 da manhã, na abertura do Ibov, às 11 casas, vendas de casas novas, semanal e mensal nos Estados Unidos, e na seção asiática, taxas de juros às 6 da tarde na Nova Zelândia. Seriam essas principais notícias para esta quarta-feira. Vamos então aqui começar com o Standard & Poor's, o S&P 500. Vemos que no diário, fechando aí a sessão americana com o Doji, fez uma nova máxima, porém fechou longe das máximas. Poderia ser o início do fim. O que quer dizer com isso? Pode ser que venham caídas, pode ser o início do fim da euforia depois de um movimento tão esticado, um movimento bastante similar ao que aconteceu no início do ano, quando realmente os índices subiram por praticamente 6 meses, depois fizeram essa grande queda, e agora também acreditamos que poderia ser o início de caídas, poderia fazer uma correção um pouco mais profunda, talvez até os 1654, seria o ideal para fazer uma recontagem, um reinício de velas e pivôs no diário. Seria muito interessante um mínimo maior, uma correção ordenada para a formação de um mínimo maior no semanal neste Standard & Poor's para nos dar algum tipo de oportunidade. Vemos que no 4 horas hoje fez uma correção, confirmou o piso duplo e imediatamente rebotando, repicando, e aí está, talvez volte a testar os 1694, nada que nos chame atenção como para buscar algum tipo de operação vendedora e tampouco compradora neste Standard & Poor's. Muito bem, vamos com o Nasdaq. O Nasdaq sim, com uma correção um pouco mais profunda, porém não deixa de ser uma correção ordenada, aqui nesse intento, nessa tentativa de desenvolver o pivô de baixa, respeitou o suporte aqui nos 3.029 pontos, não conseguiu fazer a ruptura. Veremos se essa sombra, se essa cauda longa será apenas uma cauda de absorção ou se realmente será uma cauda de mudança parcial, pelo menos de tendência, e poderia fazer este movimento. Se for uma cauda de absorção, poderia amanhã fazer a ruptura desse suporte, entrar em zona de fluidez até os 2.983 pontos neste Nasdaq. Intradia, vemos que, respeitando aqui, faz um breakout failure e recuperando-se quase que imediatamente este Nasdaq. Já o Dow Jones, vemos que também está numa zona de resistência em semanal, aqui está em weekly, no diário, deixando aí uma possível sombra de teto, uma possível cauda de teto aí, porém nada que nos anime também. Poderia ser um padrão de continuação altista, sim, porém nada que nos anime a entrar comprador. Esperaria um pivô de baixa, pivô de alta. Em caso que venha fazer uma correção, poderia visitar os 15.326 nesses níveis. Este Dow Jones, de fato, nada a fazer por enquanto nesses índices americanos. Hay que estar com paciência esperando o melhor momento para não perder dinheiro. Já o DAX 30, vemos que no semanal, ainda que haja fluidez até os 8.557, poderia dar uma parada e uma descansada, entre aspas, e fazer um mínimo maior no weekly. Já no diário vemos que não conseguiu fazer nova máxima, não rompeu a máxima de ontem, fez uma nova mínima, fechando com uma vela aí domínio vendedor, e poderia apresentar este movimento amanhã, talvez para a formação de um pivô de alta, poderia ser, ou poderia simplesmente amanhã executar essa possível consolidação até os 8.421. Para compras complicadas, está bastante esticado, sobre comprado, uma correção seria bem-vinda nesse DAX 30 também. Já o K40, o índice de Paris, vemos que tocou a resistência que havíamos sinalizado aqui, o pivô, está claro aqui o pivô semanal, pivô de quando? De 2011 aí, né? 3 de abril de 2011, respeitando esse pivô nesses níveis, deixando o doji até o momento, em caso que feche com uma cauda
esta semana poderia ser o início de uma caída também neste K40. Poderia fazer este movimento amanhã e visitar os 3.900 para a formação de um mínimo maior, quem sabe. Ou poderia fazer também esse movimento para a formação de uma P-Formation e voltar a testar os 3.962 pontos. Nada a fazer também por enquanto neste K40. E o FTSE, o índice de Londres, está aí numa zona de resistência em diário, possivelmente venha fazer uma correção no semanal. Não tem nada muito interessante nesse FTSE. Em 4 horas, possível etapa 3, zona de lateralidade, poderia apresentar uma correção, quem sabe até média móvel 200 períodos deste FTSE em 4 horas. Vamos com o índice australiano. O índice australiano, sigo falando que enquanto não romper os 5.000 pontos, apresentar um pivô de alta acima dessa zona, nada a fazer. Para vendas, esperando a ruptura dos 4.920 e quem sabe até a média no diário. Ainda nada a fazer por aqui. Já o Eurostock 50, o Eurostock 50 praticamente a mesma situação, está numa zona de resistência no semanal, enquanto não romper, nada a fazer. Para compras e no diário também temos aqui uma zona de resistência bastante complexa, o que poderia acarretar em uma possível correção, talvez para a formação de um pivô de alta, poderia ser, e voltar a testar o topo, poderia também. Se fizer uma correção mais profunda, os 2.690 seriam o seguinte target, seguinte suporte neste Eurostock 50. E fechando, vamos com o índice Nikkei, o índice de Tóquio. Opa, não é esse, segundo. O índice japonês, vemos, enquanto não fizer a ruptura também dos 15.000 pontos e nos apresentar um pivô de alta acima dessa zona, não vejo nada a fazer aqui em relação a compras. E para vendas, esperando a ruptura deste suporte neste índice Nikkei. Muito bem, os índices, me parece que o início do fim está por começar. E quando as caídas ou as quedas aparecerem, meus amigos, serão coisa brava, serão caídas fortes, profundas. Devemos estar atentos aí neste momento, no timing correto para buscar aí sim operações tipo swing nesta possível correção que se aproxima. Muito bem, sou o Diogo Suchensky, espero vocês amanhã no nosso Trading Room. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.